Bom, antes de começarmos o vídeo, adianto dizer que quem não gosta de assistir Champions League, peço por favor que feche o vídeo e procure outro vídeo para assistir, porque esse daqui é para somente os amantes do futebol, que adoram matar horas para assistir Champions League numa quarta-feira. Mas por favor, um conselho que eu queria dar para vocês é que não matem a aula, pessoal. Aqui no meu país, a Champions League é sempre nas noites. No Brasil, acredito que seja a partir do meio-dia. E em Portugal, já são 2 horas antes daqui do meu país. E em Angola, é 1 hora antes. Bom, eu mencionei esses países porque são o principal público desse canal. Certamente que todos gostam de futebol, então vamos lá. Bom, a partir da próxima época, o formato da Champions League terá uma mudança. Isso já na temporada 2024 e 2025. Não teremos aquele formato tradicional como nos antigos anos. O intuito desse vídeo é vos fazer perceber como essa nova Champions League vai funcionar, porque acredito que muitos só ouvem, mas ainda não perceberam como realmente irão funcionar as coisas. Então, assista esse vídeo até o final e preste bastante atenção. E já quero prometer para vocês, se você sair desse vídeo sem entender nada, não precisa deixar seu like e nem se inscrever no canal, mas se entender, já sabem o que fazer. Um aviso prévio que eu queria dar para vocês aqui é que a ideia do vídeo eu peguei do canal Eurofoot, que foi um dos primeiros canais que postou a ideia, falando do novo formato da Champions League. Então, todos os créditos aí são endereçados a ele. Por favor, peço que não me escolachem nos comentários. Então, vamos lá. Desde o ano de 1955, que foi fundada a Champions, que na época era conhecida como a Taça dos Clubes Campeões da Europa, o campeonato evoluiu de forma gradativa, que mais tarde passou a se chamar UEFA Champions League, que na verdade não houve muita mudança no nome, mas o atual traz uma sintonia com aquilo que acontece dentro da própria competição. O futebol vem evoluindo cada vez mais e há essa necessidade de também mudar a dinâmica da Champions League para melhor aproveitamento dos clubes e os torcedores do futebol. E bom, segundo a própria UEFA, para garantir que o novo formato da Champions, que irá vigorar a partir da próxima temporada, proporciona a melhor experiência para clubes, jogadores e adeptos, a UEFA baseou-se nas consultas com os principais intervenientes da comunidade do futebol europeu, desde presidentes das ligas, dos clubes, técnicos e assistentes. E essa decisão de introduzir o novo sistema da Champions League foi aprovada no dia 19 de abril de 2021 e os detalhes finais como horários e o calendário e a lista de acesso foi aprovada no dia 10 de maio de 2022, mas só entra em vigor a partir da próxima temporada, que já será na temporada 2024 e 2025. A UEFA mostrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do desporto e em defender o princípio fundamental das competições abertas, com a qualificação baseada no mérito desportivo, totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo europeu baseado na solidariedade. Estou muito satisfeito por ter sido uma decisão unânime do Comitê Executivo da UEFA, com a Associação Europeia de Clubes, as ligas europeias e as federações nacionais a concordarem com a proposta apresentada. Mais uma prova de que o futebol europeu está cada vez mais unido do que nunca. E foi assim que afirmou o Alexander Ceferin, atual presidente da UEFA. E bom, desta feita, pretendemos saber como será o novo formato da Champions League 2024-2025. Bom, o novo formato da Champions League, que já será introduzido na próxima temporada, já não contará com o atual formato da fase de grupos, que eram 32 equipas divididas por 8 grupos, A, B, C, D, E, F, G e H. O novo sistema contará com 36 clubes, ao invés de 32 equipes. Dessa vez, serão adicionadas mais 4 para somar 36 na fase de grupo. E atenção, os 36 clubes participarão numa competição composta por só uma liga, ou seja, o novo formato será como se fosse uma liga normal, uma Premier League, Brasileirão, La Liga, Liga Italiana e por aí vai. Ao invés de disputar 3 adversários diferentes, 2 de cada, fora e casa. Dessa vez, cada clube poderá disputar com 8 adversários diferentes, disputando metade dos jogos fora e a metade dos jogos em casa, ou simplesmente 4 jogos fora e 4 jogos em casa. Simplesmente assim, totalizando 8 jogos com 8 adversários. E para determinar os 8 adversários que cada clube irá disputar, as equipes serão inicialmente adicionadas por 4 potes e em cada pote terá 9 clubes e cada equipe será sorteada para enfrentar 2 adversários de cada um desses 4 potes, disputando um jogo em casa e outro jogo fora, frente a cada equipe de cada pote. E bom, indo para a prática será mais ou menos assim. No pote 1, por exemplo, teremos aqui Barça, Bayern, PSG, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Napoli e Ajax. Será mais ou menos assim. Barcelona joga com 2 times do pote 1, 2 times do pote 2, 2 times do pote 3, 2 times do pote 4, completando 8 adversários que Barcelona enfrentaria, 2 times de cada pote somente na fase de grupo. E segundo a própria direção da UEFA, esse novo formato dá oportunidade aos clubes de se testarem com um leque mais vasto de adversários e aumentar a probabilidade dos adeptos verem as equipas de topo defrontarem-se com frequência mais cedo na competição, que também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes. E bom, desta feita, pretendemos saber agora como serão adicionados os 4 novos clubes. E um fato curioso que eu fiz mensagem para vocês é que a partir do novo sistema da Champions League serão 36 clubes, deixando de lado o atual que são 32 clubes na fase de grupos. E a pergunta que não quer calar, de onde sairão esses 4 clubes que irão completar os 36 clubes? Bom, é muito simples. A qualificação para a Champions League continuará a ser aberta e depende da posição final de cada clube no campeonato nacional da época anterior, combinada com a posição de cada país no ranking de coeficiente de clubes
clubes das federações nacionais. E praticamente o formato da qualificação da Champions League não muda, será o mesmo. Até porque tem certos países que os primeiros 4 colocados qualificam-se automaticamente para a Champions. E tem outros países com 3 primeiros colocados também qualificam para a Champions League. E tem outros países com 2 primeiros colocados qualificam automaticamente para a Champions League. Aí varia e depende muito do país, se ela consta nas top 5 principais ligas da Europa. Atualmente, de acordo com o próprio site da UEFA, as 5 principais ligas são a Premier League, a La Liga, a Série A, a Bundesliga e a Ligue 1. E as 4 vagas para os 4 clubes adicionais disponíveis para 2024-25 serão alocadas de seguinte forma. A primeira vaga será atribuída ao clube que terminar no terceiro lugar do campeonato do país, classificado na 5ª posição de acesso, que é determinada pelo ranking de coeficiente de clube das federações nacionais da UEFA. E se a gente for para o ranking das 5 principais ligas europeias, de acordo com o próprio site da UEFA, na 5ª posição tem a Ligue 1, que é o campeonato da França. Bom, então a primeira vaga das 4 vagas vai para um clube da França, que no caso estará na terceira posição do campeonato até o final da temporada. E segunda, terceira, quarta vaga será destinada aos clubes com melhor desempenho coletivo na época anterior, desde um número total de pontos e entre outras estatísticas do clube. Mas atenção, sem deixar de lado o critério das melhores ligas da Europa, dessa vez levando em consideração as ligas da 6ª e 7ª posição, que estão a Liga NOS de Portugal e a Liga Holandesa. Então será um clube dessas 2 ligas que ocupariam as 3 vagas restantes das 4 vagas para somar os 36 clubes para a fase de grupos da nova Champions League. E com esse novo formato, como os clubes chegarão até a fase eliminar? É bem simples, os resultados de cada jogo decidirão a classificação geral da nova liga, continuando a aplicar-se 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate, e isso permanecerá. As 8 melhores equipes da liga qualificam-se automaticamente para os oitavos de final, da primeira posição até a 8ª, então terão acesso direto às oitavas de final. Enquanto aqueles que terminaram da 9ª posição e o 24º lugar vão disputar um play-off a eliminar, com direito a 2 mãos, para saber quais seguem para os oitavos de final da competição. É bem muito simples de perceber. As equipes que terminaram do 25º lugar para baixo serão eliminadas automaticamente sem direito à Europa League. Quem cair dessa posição vai direto para casa. As equipes que terminaram da 9ª posição e o 16º colocado terão o estatuto de cabeça da série do sorteio do playoff da fase eliminar, o que significa que enfrentarão uma equipe classificada entre o 27º e o 24º colocado. O jogo será disputado em 2 mãos, casa e fora. E nesses playoffs somente devem restar 8 clubes, e os mesmos 8 clubes que prevaleceram no playoff da fase eliminar avançarão para o oitavo de final, onde enfrentarão um dos 8 primeiros classificados da fase da liga e contará com um sorteio para decidir os jogos, onde o primeiro pote terá 8 primeiros clubes classificados e o segundo pote 8 clubes que foram classificados através do playoff. E segundo a própria UEFA, para fortalecer a fase da liga e a fase eliminar, bem como para proporcionar mais incentivo desportivo durante a fase da liga, os emparelhamentos da fase eliminar também serão parcialmente determinados pela classificação final da fase da liga, com um sorteio que ao mesmo tempo determina e traça o percurso das equipes para chegar até a final. Dos oitavos de final em diante, a competição continuará a seguir o formato existente da eliminatória até a fase final, que será disputada num local neutro selecionado pela UEFA, e quase o mesmo sistema da Copa do Mundo, onde as equipes depois das oitavas de final já saberão automaticamente o seu adversário da semifinal até chegar à fase final, e todos os jogos até a final continuarão a ser disputados no meio da semana, reconhecendo a importância do calendário nacional em toda a Europa, ao passo que a final continuará a ser disputada no sábado. E bom, chegando a este ponto, pretendemos saber se o formato da Europa League e a Conference League mudará. E a resposta exata será sim. Uma mudança de formato semelhante também será aplicada à UEFA Europa League, com 8 jogos e, portanto, 8 adversários diferentes na fase da Liga, quase idêntico à nova Champions League. Serão aplicadas as mesmas regras para estes 2 grandes campeonatos. Porém, a UEFA Europa Conference League será chamada da UEFA Conference League a partir da temporada 2024 e 25, seja adversários diferentes da fase da Liga, com ambas competições a contarem com 36 equipas na fase da Liga. E no caso dos horários, como irão funcionar? Os jogos da Conference League e da UEFA Champions League serão disputados entre setembro e janeiro, enquanto os jogos da Europa Conference League serão disputados entre setembro e dezembro. Cada uma das 3 competições da UEFA terá uma jornada exclusiva, sendo que as outras 2 competições não terão jogos agendados para essa semana. Algo que parece ser bem interessante nesse novo formato das ligas. Nas semanas normais, o jogo da Champions League serão disputados nas terças-feiras e quartas-feiras, enquanto o jogo da Europa League e da Conference League serão somente disputados nas quintas-feiras. Na semana exclusiva da Champions League, o jogo dessa competição serão disputados nas terças, quartas e quintas-feiras. Será introduzido mais um dia para a Champions League, que será quinta-feira, diferentemente do antigo formato que era somente disputado nas terças e quartas-feiras, e a quinta-feira ficava somente para a Liga Europa e a Conference League. E na semana exclusiva da Europa League, o jogo dessa competição será disputado nas quartas e quintas-feiras. E na semana exclusiva da UEFA Conference League, o jogo dessa competição serão disputados somente nas quintas-feiras. E na última jornada da fase da Liga de cada competição, todos os jogos serão disputados em simultâneo, somente em uma semana.